Por que você consegue se controlar na frente de todo mundo? Mas quando está sozinha, parece outra pessoa? Por que no restaurante você escolhe, calcula, modera? Mas quando a porta do quarto fecha, algo muda? Por que você diz, já estou satisfeita, na mesa com a família? E depois volta para a cozinha quando todos dormem? Se ninguém estivesse olhando, você comeria diferente? E se ninguém pudesse julgar, você precisaria esconder? Essa pergunta não é sobre quantidade, é sobre identidade. Porque talvez o que você faz quando ninguém vê não seja um problema de comida, seja um problema de vergonha. Se esse tipo de conversa direta, sem julgamento, faz sentido para você, já se inscreve no canal e deixa um like. Isso me mostra que esse espaço está sendo útil e me ajuda a continuar trazendo conteúdos que tratam o assunto com seriedade e clareza. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece no escuro. E o escuro não é só falta de luz, é falta de testemunha. Talvez você espere todo mundo dormir. Talvez você diga que não quer sobremesa. Mas depois pega só um pouquinho, quando a cozinha está vazia. Talvez você coma no carro antes de entrar em casa. Talvez você compre algo no caminho e jogue a embalagem fora antes de chegar. Talvez você diga que está de dieta. E depois viva pequenas transgressões silenciosas. Não é necessariamente exagero. Às vezes é uma quantidade normal. O que faz parecer errado é o esconder. É o cuidado em não deixar rastros. É olhar ao redor antes de pegar. É baixar o volume da embalagem. É comer rápido, como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento. Tem algo muito revelador nisso. Durante o dia, você sustenta a imagem. Você se controla. Você se vigia. Você faz escolhas pensadas. Você responde expectativas. Mas quando ninguém está vendo, você relaxa. E o relaxamento vem junto com a comida. E aqui está um ponto importante. Muita gente não percebe que não está escondendo a comida. Está escondendo a própria necessidade. Porque durante o dia você funciona. Você resolve. Você entrega. Você cuida. Mas talvez ninguém esteja cuidando de você. E a comida vira o único momento em que você não precisa dar conta. Não precisa manter postura. Não precisa sustentar equilíbrio. Só precisa sentir. Mesmo que depois venha a culpa. Existe também outra camada aqui. Quando você come escondido, você está protegendo sua imagem. Porque existe uma parte sua que acredita que, se descobrirem, você será julgada. Talvez nem pelos outros, mas por você mesma. E viver com essa divisão cansa. Existe a versão pública e a versão privada. E quanto maior a distância entre elas, maior o peso emocional. Isso não é falta de disciplina, é conflito interno. E conflito interno constante gera desgaste. E desgaste busca alívio. E o alívio já conhecido é a comida. Percebe como começa a formar um ciclo? Agora vamos organizar isso de forma clara. Comer escondido não acontece por acaso. Ele geralmente está sustentado por 3 mecanismos psicológicos importantes. 1. Vergonha internalizada. Vergonha é diferente de culpa. Culpa é, eu fiz algo errado. Vergonha é, eu sou errada. Quando você associa comida à falha pessoal, o ato de comer deixa de ser comportamento, vira identidade. E quando algo ameaça sua identidade, você esconde. Estudos mostram que pessoas que carregam vergonha associada ao corpo e à alimentação apresentam maior tendência a episódios de compulsão e comportamentos secretos, porque o segredo protege temporariamente da exposição, mas ao mesmo tempo reforça a ideia de que aquilo é errado, e quanto mais errado parece, mais precisa ser escondido. 2. Controle social versus liberdade privada. Durante o dia, você está sob olhar social. Mesmo que ninguém esteja te vigiando diretamente, existe um padrão interno de vigilância. Você regula comportamento, ajusta postura, modera decisões. Quando o ambiente social desaparece, a vigilância diminui e o comportamento reprimido tende a aparecer. Isso é um fenômeno comportamental comum. Quanto maior a restrição externa, maior a probabilidade de compensação quando a restrição acaba. Não é fraqueza. É equilíbrio psicológico tentando acontecer. Se você passa o dia inteiro se restringindo, à noite pode haver compensação. 3. O segredo intensifica o desejo. Existe algo que a psicologia chama de efeito da proibição. Quando algo é tratado como proibido ou vergonhoso, ele ganha mais carga emocional.
Quanto maior a carga emocional, maior a ativação fisiológica. E ativação fisiológica aumenta a impulsividade. Ou seja, quanto mais você acredita que não pode, mais o comportamento ganha força. Não porque você quer desafiar regras, mas porque o cérebro responde à restrição com maior foco no objeto proibido. Esse mecanismo já foi observado em diversos estudos sobre comportamento alimentar restritivo. Agora, junta tudo. Você não come escondido porque gosta de mentir. Você come escondido porque sente vergonha, vive sob autovigilância constante, associa comida à falha, transforma o ato em algo proibido, e o proibido ganha intensidade. Percebe como isso é muito mais complexo do que falta de controle? Quando você começa a enxergar essas camadas, a narrativa muda. Você deixa de se ver como alguém sem força de vontade e começa a se ver como alguém presa em um ciclo psicológico compreensível. E isso não tira a responsabilidade, mas tira o peso da culpa cega. E quando a culpa deixa de comandar, a consciência começa a aparecer. Existe algo ainda mais profundo por trás do comer escondido. Não é só vergonha, é identidade. Muita gente que vive esse padrão é extremamente funcional, responsável, capaz, organizada, autoexigente. Você aprendeu a ser a que dá conta, a que controla, a que resolve. E essa identidade é forte, mas identidades rígidas cobram caro, porque ninguém consegue sustentar controle o tempo todo. Então o que acontece? A parte que não cabe nessa identidade começa a buscar espaço. E ela encontra esse espaço quando ninguém está olhando. No escuro, você não precisa sustentar imagem. Não precisa corresponder expectativa. Não precisa provar nada. É quase como se existissem duas versões suas. A que vive sob regra e a que vive sob alívio. Quanto mais rígida a primeira, mais intensa a segunda. Isso explica algo importante. Às vezes você passa o dia inteiro controlada. E à noite parece que a represa estoura. Não é perda de caráter. É compensação emocional. E quanto mais você tenta esmagar essa parte, mais ela vai aparecer escondida. Porque ela não quer destruir você. Ela quer espaço. E se ela não encontra espaço saudável durante o dia, vai encontrar espaço secreto à noite. Agora vamos para a prática. Neste vídeo, a técnica é uma só. Simples, mas estruturante. Ela se chama quebrar o segredo com consciência. Não é contar para o mundo, é mudar a relação interna com o ato. Funciona assim. Na próxima vez que perceber que está comendo escondido, 1. Pare de agir como se fosse clandestino. Não coma em pé, correndo. Não esconda a embalagem. Não diminua a luz. 2. Leve a comida para um espaço neutro. Mesa, prato, sentada. 3. Olhe para o que está comendo, sem julgamento, só percepção. 4. Faça uma pergunta objetiva. Se alguém estivesse aqui agora, eu estaria fazendo isso diferente? Não para gerar culpa, mas para gerar consciência. 5. Se decidir continuar, continue. Mas permaneça sentada, sem esconder, sem pressa. O que essa técnica faz? Ela retira 3 elementos que alimentam o ciclo: urgência, clandestinidade, adrenalina do segredo. Quando você tira o segredo, o comportamento perde intensidade emocional. Muitas pessoas percebem que a quantidade reduz naturalmente, não porque se proibiram, mas porque o ato deixou de ser transgressão. Ele virou escolha observada. E comportamento observado tende a se autorregular. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito do observador interno. Quando você traz atenção consciente para o comportamento, a impulsividade diminui. Esses estudos mostram que a atenção plena reduz comportamento automático. Percebe a diferença? Você não está tentando se impedir, está tentando se ver. E o que é visto com clareza não precisa mais viver escondido. Se você percebe que o segredo tem sustentado esse ciclo, se sente que vive dividida entre a versão que mostra e a versão que esconde, eu organizei uma ferramenta justamente para trabalhar essas camadas de forma estruturada. Ela aprofunda. Vergonha alimentar. Reconstrução de identidade. Práticas de consciência. Exercícios para quebrar o automático. É um guia prático, direto, aplicável no cotidiano. Se você sente que precisa de algo além de vídeos soltos, algo organizado para praticar de verdade, a ferramenta está no primeiro comentário fixado. Ela foi criada exatamente para quem está cansada de viver no escuro consigo mesma. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que o problema era a falta de controle.
que se tivesse mais disciplina, isso não aconteceria. Mas hoje você viu algo diferente. O que acontece quando ninguém vê não é fraqueza, é excesso de pressão acumulada. Não é desvio de caráter. É tentativa de compensação. O comportamento secreto não nasce da maldade, nasce da tensão. Durante o dia você sustenta a expectativa. Você regula a postura. Você administra a imagem. Você responde ao que esperam de você. Mas ninguém consegue viver permanentemente em modo desempenho. E quando não existe espaço legítimo para descansar emocionalmente, o corpo encontra atalhos. E o atalho mais rápido costuma ser a comida. Só que como ela carrega vergonha, ela vai para o escuro. E o escuro intensifica. Percebe como não é simplesmente sobre comer? É sobre viver fragmentada. Existe uma parte sua que aprendeu a ser admirável. E outra que só quer respirar. Enquanto essas duas partes não conversarem, uma vai continuar aparecendo escondida. O segredo não resolve o conflito. Ele só adia o desconforto. Mas adiar não é integrar. E integração é o que realmente reduz intensidade. Quando você começa a trazer luz para o comportamento, algo muda. A urgência diminui, a pressa diminui, a necessidade de esconder diminui. E você começa a perceber algo importante. Talvez você não precise mais viver em dois modos. Talvez você possa existir inteira, com falhas, com desejo, com vulnerabilidade, sem precisar esconder nenhuma parte. E isso não significa que você nunca mais vai comer sozinha. Significa que você não vai mais precisar se esconder de si mesma. Existe uma diferença enorme entre eu comi porque perdi o controle e eu comi porque escolhi, consciente. Controle rígido aprisiona, consciência liberta. E libertação não vem da perfeição, vem da honestidade interna. Talvez a pergunta agora não seja mais: por que eu faço isso quando ninguém vê? Talvez a pergunta seja: o que em mim precisava ser visto? E quando você começa a se ver com clareza, a intensidade diminui. A vergonha enfraquece. O segredo perde função. E você deixa de lutar contra o comportamento e começa a reorganizar a relação. Isso é muito mais sólido do que força de vontade. Se esse tipo de conversa profunda e prática faz sentido para você, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que vivem exatamente esse conflito em silêncio. E ajuda a construir um espaço onde ninguém precisa fingir que está sempre no controle. Porque talvez o verdadeiro controle não seja nunca errar, seja não precisar mais se esconder. E isso começa quando você decide trazer para a luz aquilo que sempre viveu na sombra.